realidade que não seja a excelência da minha santidade. Sim, congregai os meus santos, os que comigo fizeram a aliança, por meio do sangue do Cordeiro, por meio da cruz, aonde está tudo feito, concluído e consumado. Os céus anunciam, o Espírito Santo, as realidades espirituais, os espíritos ministradores da palavra de Deus, que são anjos, que são ministradores da palavra em favor daqueles que hão de herdar a salvação, como diz a Epístola aos Hebreus, porque é o próprio Deus quem fala, é o próprio Deus quem julga, é na presença dele que nós estamos. Escuta, povo meu, e eu falarei. Preste atenção, ouça. É Deus falando. Eu estou lendo este salmo com os olhos de Jesus, com os olhos dos apóstolos, com os olhos dos evangelhos. É Deus quem fala. Por isso ele diz, escuta, quem é meu povo no meio disso tudo? Escuta. Eu falarei. Ó, tu que queres ser Israel espiritual, escuta. E eu testemunharei contra ti. E aqui há uma graça maravilhosa, porque é Deus falando com o desobediente, com aquele que, sendo seu povo, viveu contra ele, existiu contra ele, cultuou contra ele. Mas a graça dele não se foi. Ele continua dizendo, eu testemunharei contra ti, e ainda é pura felicidade. Preste atenção nisso. Ainda é pura felicidade quando Deus testemunha contra nós. Pura felicidade. Quando Deus testemunha contra nós. Você está me vendo? Está me ouvindo? Eu só me vi aqui agora no preview. Mas é felicidade. Pobre do ser humano em relação a quem Deus não tem mais nada a dizer. Não tem mais nada a testemunhar. Como diz também a Epístola aos Hebreus, aquele que recebe a disciplina, a vara do Senhor, é filho, filho amado. Aquele que não recebe mais nenhuma disciplina, nenhuma vara de Deus, é porque já é bastardo. E quanto mais o indivíduo vive, levando os seus auto-enganos como sensação de bem-estar, sem a voz do Espírito na consciência, mais ele anda no caminho do bastardo e da disciplina que, quando se fecha, acaba. Como diz o livro de Provérbios, no capítulo 29, no verso 1, uma afirmação violenta, quando diz que o homem, a mulher, o ser humano, que muitas vezes foi repreendido pela palavra, pelo evangelho, endurece a cerviz, não se dobra, não se submete ao evangelho, à verdade de Deus, será quebrado. De repente, como um caco de barro, esfarelado, sem que haja cura. Esse é que é o estado horroroso. Mas enquanto Deus diz, meu povo, ouve, eu testemunharei contra ti, ainda há esperança. Eu sou Deus, o teu Deus. Ainda há esperança, ouve a minha palavra, aceita o meu juízo sobre a tua vida, porque isso é a expressão do meu amor.
É uma crise de graça para ver se tu te enxergas. Mas presta atenção, de tua casa não aceitarei sacrifícios, cultos, novilhos, não aceitarei ofertas, dízimos, contribuições, cultos, não aceitarei nada da tua casa, nada. Não preciso de nada teu. Não preciso do teu dinheiro, não preciso dos teus cultos, não preciso dos teus louvores, não preciso de adulações, não preciso da tua frequência, não preciso de nada. Quem precisa disso são os sacerdotes que comem as tuas ofertas. Eu, Deus, o Senhor, não preciso de nada, 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 nada que não seja um coração quebrantado e contrito. Não preciso de nada, nada, nada que não seja tão somente um coração quebrantado e contrito. E ele prossegue dizendo, pois são meus, são minhas, todas as coisas. Aqui ele usa a ideia antiga dos sacrifícios, dos animais do bosque, das alimárias, das montanhas, as aves, que eram os sacrifícios que eles levavam aos altares no templo de Jerusalém. Em Jesus acabaram os sacrifícios, só houve um único, daquele que disse está consumado, está pago. Qualquer um que diga que é para você fazer um sacrifício em dinheiro, em oferta, em penitência, está mentindo contra o Evangelho, contra a graça de Deus, porque o preço foi pago e o escrito de dívidas que havia contra mim, contra você, contra todos nós, foi rasgado por Jesus na cruz, foi pregado, esfregado na cara dos principados, das potestades, dos diabos, que foram envergonhados por Jesus na cruz e continuam envergonhados quando a gente não se bandeia para o lado dos chamados aos cultos sacrificiais, para agradar a um Deus que está dizendo, eu sou o Senhor, o dono da vida que te criou e criou todas as coisas, eu não estou precisando de nada, exceto que o teu coração se converta. Porque tudo é meu, não estou com fome. Se eu tivesse fome de sacrifício, se eu tivesse necessidade financeira, de dinheiro, de dízimo, de oferta, de campanhas e de promessas, eu diria a você, mas eu não preciso, pois o mundo é meu. E tudo que nele se contém, e todos os que nele habitam, são meus. E você acha que eu estou precisando de alguma coisa que você tem para barganhar comigo? Acaso eu como dinheiro? Acaso eu como economias? Ou acaso eu tomo o vinho? Ou eu bebo o que vocês me oferecem? O que vocês sacrificam? O que vocês arreiam diante de mim? Ou o que vocês trazem como oferendas de barganha para me alegrar supostamente um coração divinamente mimado, infantil e caprichoso? Não. Oferece a Deus, sim, teu coração cheio de gratidão, de ação de graças, diz o verso 14. E cumpre o Evangelho, cumpre a palavra do Evangelho, porque os meus discípulos são aqueles que ouvem a minha palavra e a praticam. É isso que eu estou esperando, é só isso que eu busco. Nada além disso. Invoca-me, invoca-me. Você parou de me invocar, você transferiu a sua noção de poder para um homem, que você fez dele todo-poderoso, seu Messias, seu Salvador da pátria, seu objeto de culto, seu Baal, seu bezerro de ouro, seu Moloque,
seu Dagon, você fez essa troca sutil, foi sendo levado. Quando percebeu, já estava em volta do bezerro de ouro, transgredindo o evangelho de Jesus, enquanto ele diz: se tu queres me oferecer alguma coisa, traze-me o teu coração carregado de ação de graças. E obedece a minha palavra. E invoca-me no dia da tua angústia. Ao invés de tu invocares o poder de homens, como se eles fossem os salvadores da tua vida, ou como se fossem eles os salvadores de Deus, como se Deus, sem aqueles líderes, sem aqueles homens, sem aquela presidência, não fosse mais Deus, como se a igreja fosse acabar, como se a verdadeira palavra do Evangelho fosse sofrer qualquer consequência. Onde está a tua cabeça? Quem tu te tornaste? Eu sou o Deus que fala, invoca-me no dia da tua angústia, da tua dúvida, e eu te livrarei, e eu te glorificarei. Mas presta atenção nisso, de todo o teu coração, por favor, preste atenção. Aí ele diz mais ao ímpio, e ele está falando com gente que cultua. Até aqui, ele aludiu aos santos, que eram poucos, e a maior parte das vezes ele está falando a esse povo que o tratava como se ele fosse um ídolo dos povos, precisando de compromissos, sacrifícios, orações, jejuns, promessas, barganhas, campanhas e compromissos e profecias, todas elas em favor do capricho pré-determinado, e todas elas caíram por terra, e elas foram faladas por ímpios. Quem é o ímpio? É o indivíduo sem piedade, sem submissão graciosa e feliz à palavra de Deus. Esse é o ímpio. É aquele que, mesmo estando nos lugares da aparência humana do culto a Deus, continuam sendo os principais ímpios da terra. Porque não há ninguém mais ímpio do que aquele que, conhecendo o Evangelho, vive contra ele, se torna cínico contra ele e o transgride em favor das suas próprias conveniências, dos seus desejos, dos seus tesões, das suas cobiças, das suas arrogâncias, das suas pretensões, dos seus desejos perversamente infantis, do seu culto umbilical, do culto a si mesmo. É isso que fazem, e a eles Deus os designa como sendo os ímpios. Ímpios crentes, que é o grande ímpio. De que te serve? Olha como são crentes. Preste atenção, hein? Olha como são crentes. De que te serve repetires os meus mandamentos? Ficares repetindo. Que valor isso tem? Até papagaios, araras treinadas, aprendem a repetir os 10 mandamentos. E mais ainda, se você quiser. Cantam o hino nacional com uma asa para frente, igual um papagaio de Hitler. Mas de que te serve repetires os meus preceitos, os meus mandamentos, o que tu sabes que seja a minha vontade? E de que te serve teres nos lábios a confissão de que tu tens um vínculo, uma aliança comigo? De que te serve mencionares o meu nome, uma vez que tu aborreces a palavra,
o caminho do discípulo, a disciplina do Evangelho, a obediência, porque o Evangelho, Paulo diz em Romanos, no capítulo 1, é para ser praticado em fé e obediência. O Evangelho é para ser praticado em fé, que conduz à obediência. Como Pedro diz, o primeiro passo é fé, o segundo é virtude, é obras, é obediência, é a concreção da convicção da fé. Mas tu só repetes. E hoje em dia já nem mais repetes. E quando tu repetes é para tirares a minha palavra de um texto, do contexto, por pretexto, para aplicares de maneira totalmente mentirosa, como profecia inconsequente de quem pensa que não terá que prestar contas diante de Deus. Lábios mentirosos. Mas vocês são assim, me carregam na boca para validar os desejos de vocês, mas o coração anda numa outra direção. Se vês um ladrão, tu te comprases nele. Meu Deus, como ele foi malandro, esperto. Pegou, tomou, ficou riquíssimo. E ninguém viu. Esse é o bom ladrão. O ladrão de bem que não causou escândalo para ninguém. Se vires e vês, quando vês os adúlteros, tu te associas a eles, porque tu também gosta da traição, do engano, como milhares desses que defenderam a causa de Baal nos últimos tempos, são adúlteros contumazes, e eles sabem que eu sei, e que as suas amantes frustradas me contam os seus casos. Soltas a tua boca para o mal, desandam, falam cada barbaridade em nome de Deus. Povo de Deus do Brasil, aí falam as maiores loucuras em meu nome. Aqui a expressão do verso 19 é: soltas a tua boca para o mal. Soltas a tua boca para o mal. E a tua língua trama enganos. Você sabe que não é verdade, mas você conta a si mesmo, porque vai prejudicar o lado que você não gosta. Nenhum compromisso com fatos, com realidades. Compromisso é com o que pode impressionar mais os ingênuos, os tolos, os que são massa de manobra. É assim que tu és. E a tua língua trama enganos. Sentaste para falar contra o teu irmão, para desancá-lo, para destruí-lo, para infernizá-lo, para dizer que o lugar dele é o Hades, para trazeres todas as formas de ameaça contra quem pensava diferente, sentia diferente, queria diferente, mas tu abriste a tua boca contra o teu irmão, difamaste o teu irmão, tu excluíste, expurgaste, ostracizaste o filho da tua mãe, o filho do teu pai, o filho do teu Deus. Tens feito essas coisas. E eu me calei. Tens feito essas coisas há muito tempo. E eu me calei. Eu me calei. E porque eu me calei, tu pensastes que eu era igual a ti. Tu pensavas no meu silêncio que eu era teu igual, que eu também era assim, ambivalente, ambíguo, porque tu fazes todos os males e continuas a ficar rico, a teres dinheiro no bolso,
poderes nas tuas mãos, tu achaste que eu era conivente, leniente e cúmplice, porque eu me calei. Tu pensavas que tinhas me domesticado e que as tuas causas eram agora minhas também, porque eu não estava falando. Mas agora, fala o poderoso, o Senhor Deus, que chama a terra desde o poente até o nascente, de uma extremidade à outra. Agora é hora de tu ouvires a minha voz. O silêncio acabou. E eu não sou teu igual. Mas eu te arguirei e porei tudo à vista. Chegou a hora de todo mundo saber quem é profeta de Deus, quem é falso profeta, quem é pastor que cuida do rebanho e quem é o falso pastor que rouba, que expropria, que tira a pele das ovelhas, que arranca-lhes as unhas, que as deixa nuas, que lhes come as gorduras, chupam até o tutano, até não restar mais nada. Chegou a hora de mostrar quem tu és. Essa crise é um juízo divino que revela quem é quem. Não separa joio do trigo, mas dá o claro discernimento de quem está buscando a vontade de Deus com amor pelo próximo, conforme o Evangelho, e quem são aqueles que estão querendo poder para se tornarem apenas os profetas ayatolás, proclamando caprichos e mentiras divinas, achando que Deus não está nem aí e que eles podem fazer isso para sempre. Porque se o povo não se levantar contra eles, Deus mesmo não fará coisa alguma, porque Deus é um cupincha deles. Eu te arguirei e porei tudo à tua vista, na tua cara. O que tu urdistes em oculto, eu vou expor na varanda, no alto do telhado. O bilhetinho vai virar um outdoor para aquele que passa correndo também poder enxergar e ver quem tu és. Considerem, ponderem, pensem, é uma chance. Diz o Senhor, considerai, por causa de tudo que eu falei, considerai nisto. Vós que vos esqueceis de Deus, que vivem em nome de Deus como ateus, como se Deus não existisse, não fosse o Senhor. Vocês considerem nisso, cultuam o tempo todo, repetem os mandamentos, mas andam pensando que eu sou igual a vocês. Por isso, vós vos esqueceis de Deus, pensando que se vocês não pensarem nele, nem na palavra dele, ele não virá e não vos despedaçará, sem haver quem vos livre. Vocês não querem nem pensar no que fizeram, nem no assunto. Têm medo da reflexão, porque têm medo da conclusão e da constatação. O que me oferece culto de ação de graças? Aquele que anda com o coração cheio de gratidão e de amor a mim, de compromisso com a minha palavra e com as minhas causas no mundo, com o meu bom combate que eu vivi e ensinei vocês a combaterem no Evangelho. Esse me glorificará. E ao que prepara o seu caminho, aquele que quer consertar suas veredas,
aquele que quer botar alinhamentos da sua vida com o Evangelho, com a pedra de esquina, com Jesus, a pedra que os construtores da religião rejeitaram, mas que é a principal pedra angular, sem quem nada se erguerá, nada permanecerá. Sim, ao que repara o seu caminho, dar-lhe-ei que arrependidamente ele veja então a minha salvação. Essa é a palavra do Senhor nesse pós-guerra. E eu te peço, Senhor Jesus, eu te peço, eu estou aqui nesse cantinho, falando com milhares de pessoas que vão ver, aos que vêm agora, aos milhares que verão depois, e em qualquer momento que essa palavra seja ouvida, que no momento o teu Espírito se derrame com graça, com força, com poder, que ele sopre vitoriosa e graciosamente, preparando, arrependendo, mudando, transformosiando o desfiguramento do nosso ser, por tua misericórdia e graça, na face de Cristo. É o que eu te imploro que tu faças, começando no meu coração e no coração de todos os que dizem amém, amém, amém. Em nome de Jesus. Amém.